Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Belato Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo e que acontece com mais frequência do que vocês possam imaginar, viu? A gente vai falar um pouquinho hoje, o tema é: seu corpo está inflamado? Como que a nutrologia pode identificar e auxiliar, no combate desses processos inflamatórios? E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui, dois maravilhosos. Doutora Carla, maravilhosa doutora Carla, muito obrigado pela presença. Estar aqui com vocês. Que bom, obrigado, prazer é todo nosso. E doutor Ribamar, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Obrigado também pelo convite. Vamos aí discutir, debater e trazer informações de qualidade, né? Com certeza, que é mais importante. E já pegando isso que você está falando, acho que as pessoas não... esse episódio ele vai ser, gente, diferente, porque quando a gente fala que o corpo está inflamado, doutora, as pessoas acham que elas não entendem o que de fato é isso, E aí eu queria perguntar, doutor Ribamar, para você nos explicar um pouquinho o que é inflamação no corpo, E quais são os principais sintomas que a pessoa tem para que ela possa, identificar isso e poder buscar uma ajuda. Sim, quando a gente fala de inflamação, as pessoas podem imaginar que nós estamos falando daquela inflamação que você bate o pé, bate uma perna, fica vermelho. Garganta inflamada. Garganta inflamada. Não é isso, a gente está falando da inflamação subclínica, tá? Perfeito. Que é um processo inflamatório lento, silencioso e progressivo, que tem uma relação muito com o teu estilo de vida, com aquilo que você come, com aquilo que você deixa de fazer no teu dia a dia. E esta inflamação, ela não tem sinais. Esse que é o grande detalhe. É uma inflamação silenciosa, que quando ela começa a se manifestar, você aí já está muito próximo da doença, se não estiver doente. Então, é uma inflamação que hoje nós conseguimos avaliar através de exames laboratoriais específicos, quando você vai ao consultório, e antecipar, de repente, uma doença crônica, como um possível diabetes, uma possível hipertensão ou até um evento cardiovascular futuro. E quais seriam esses principais sintomas, doutora Carla, que a pessoa... já que o doutor falou que que é um tipo de inflamação diferente, então não é o que a garganta está doendo. Então, quais são os sintomas que a pessoa pode identificar? Então, um dos sintomas, ou mais um dos sintomas, é o cansaço crônico, aquela pessoa que acorda fadigada, dorme por horas e mesmo assim acorda cansada. Dores abdominais, um intestino que não funciona bem, é um intestino provavelmente inflamado, e isso diminui a absorção de minerais, de vitaminas, e isso, com certeza isso o corpo vai acabando sendo mais prejudicado, porque mesmo que você coma alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, você não consegue absorver, porque o seu intestino está muito inflamado. E eu estou percebendo aí nessa explanação sua, doutora, que assim, a inflamação ela não é um lugar específico do corpo, porque você citou uma situação de intestino, de cérebro, de articulações, então, pelo que eu estou entendendo, ela pode vir e afetar o corpo como um todo, Sim, de uma forma geral, principalmente os maus hábitos, Hoje, por exemplo, se você tem uma insulina muito alta, você está começando a inflamar. Se você tem uma glicose alta, você também já está inflamando, Então, às vezes as pessoas não têm essa percepção, porque os exames laboratoriais, eles nos mostram um dado estatístico apenas, E às vezes quando você pega o exame, tem a curiosidade de estar olhando os resultados, acha que está tudo dentro da normalidade. Mas na verdade aquilo é só uma métrica, um dado estatístico, uma média, um desvio padrão. E você, está tudo bem. Só que às vezes você já está inflamando, Isso vai te levar para algumas das doenças que eu falei anteriormente, um sistema cardiovascular, um infarto. Até vamos dar um exemplo aí quando as pessoas falam, ele morreu de repente, infartou de repente. Não existe infartou de repente, gente. As placas vão se formando inflamatório, que vem aí de longo tempo, e se tornou crônico. Crônico. Ali, As placas de cálcio elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo, Por isso que você faz Doppler de carótida, por exemplo, para ver se já tem placa ali. Então não existe infartar de repente ou morrer de repente. Existe algum processo inflamatório crônico, ou seja, que já vem ao longo dos anos, que te levou a ter um mal súbito. É justamente isso que a gente quer
colocar aqui para vocês. E aproveitando, falando aí, você falou dos exames, né? Existem hoje marcadores, exames específicos, que são marcadores inflamatórios. E existem marcadores inflamatórios, por exemplo, cardiovascular. Então, eu consigo identificar nos exames que aquela parte cardiovascular sua, aquele marcador específico, está aumentado, o que leva a crer que você já está com processo inflamatório no sistema cardiovascular. E aí, levando em consideração uma pessoa que já tem histórico familiar, de AVC, né, de sedentário, já tem tudo isso, você já tem um fator a mais de risco nesses marcadores. A importância da consulta, né, com o especialista, é exatamente para a gente identificar isso e poder falar da inflamação no contexto geral, no contexto sistêmico. Até uma pressão arterial alterada já pode ser caracterizada por uma inflamação. Sim. Lembrando, gente, que os exames cardiovasculares, como um eletrocardiograma, o mapa, né, que quando você faz uma avaliação da tua pressão arterial por 24 horas, eles não são descartados. Eles são complementares a essa avaliação bioquímica que nós fazemos através do sangue. Então, se você tem ali todos os exames que nós solicitamos, né, junto com esses exames em paralelo, você consegue identificar e ajudar e até reverter alguns casos, né? Nós temos hoje, dentro do consultório, a doutora sabe, de pacientes que só com processo de emagrecimento pararam de tomar remédio para pressão. Tá? Então, a obesidade, doutora, ela também está relacionada, né? Com relação à inflamação. Com certeza. As questões inflamatórias, elas estão relacionadas sistemicamente no corpo, ou seja, do cabelo até a unha do pé. Né? Qualquer processo que esteja alterado, inflamatório sistêmico, pode trazer alteração. Você imagina um fígado que processa aí quase tudo que a gente ingere, com as células lá cheias de inflamação. A gente fala assim que é uma célula espumosa. Ela está cheia de espuma de gordura. Super difícil de fazer o processo dela. Então, precisa filtrar, precisa absorver os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, e o fígado não consegue fazer isso. E aí, com isso, começam a trazer as deficiências. Então, um processo inflamatório pode trazer deficiência de vitaminas, por conta da inflamação. Então, eu tenho uma deficiência de vitamina, não é porque eu não consumo. Eu consumo, mas eu tenho fígado inflamado, eu tenho um intestino inflamado. Como é que vai absorver isso? Exatamente. Né, até a importância, quando você falou do fígado, porque vamos falar de exames laboratoriais de novo, às vezes você vai ter um marcador hepático, alterado. Os marcadores hepáticos, né? Bilirrubina total, direta, indireta, TJ, TGP, vou falar um pouquinho dos exames. Né? Enfim. E às vezes estão dentro da normalidade, mas o ultrassom já consegue identificar. Às vezes, quando esses marcadores começam a se alterar, você já está doente. Esse é o grande detalhe, né? Por isso a importância, às vezes, da nutrologia ou de alguma especialidade que trabalha com uma medicina preventiva, né? Reavaliando isso sistematicamente, de tempos em tempos, justamente para observou que está inflamando, já desinflamar você, e com isso você começa a diminuir as chances de uma doença crônica no futuro. E a gente vem vendo aí, né, em vários estudos saindo, que cada vez mais vem se comprovando que muitas doenças são causadas pelo processo inflamatório, né? Alzheimer é uma delas. Exatamente. Né? Então, que eu falei da neuroinflamação, né? Então, a gente previne aí demência e Alzheimer com processos e alimentos e medicamentos que são anti-inflamatórios. Isso aí você consegue fazer uma prevenção de uma doença que todo mundo quer ficar livre dela, né? Não Daí pensar, por isso que veio essa questão que você comentou, né, doutor, que a questão de inflamação, ela é também silenciosa, né? Isso é um perigo, né? Porque se não chama atenção por algum sintoma, a pessoa vai deixando aí. Olha um exame, um médico tradicional vê que fala que o exame está normal e vai indo, né? Sim. É um perigo isso. Os exames normais, hoje, eles atingem 95% da população. Então, hoje, se você for só pela referência dos exames, 95% das pessoas que fizeram o exame vão estar dentro da normalidade, entre aspas, né? E aí, quando a gente olha para o lado da saúde, a nossa interpretação é completamente diferente para agir ou para tomar alguma atitude ou fazer alguma prescrição. Então, até a forma de interpretar os exames, para quem trabalha com uma medicina mais de prevenção, é diferente de um
colega ou que Uma trabalha medicina com a tradicional, medicina, né? A medicina tradicional, curativa. ela está procurando a doença, né? Sim. Então, ela está ali para fazer o diagnóstico da doença. Sim, Então, exatamente. identificar hoje que você tem um colesterol alto, identificar que você já está diabético. Então, a medicina tradicional trata as doenças já instaladas. Procura remediar e não prevenir, Isso. né? O nosso foco é o contrário, né? A gente, o nosso grande foco é prevenção, né? Exatamente. E orientação para que você não chegue ao estado de estar doente. Exatamente. Né? E a gente manter isso, né? Conseguir Manter modular isso para que você consiga se permanecer com saúde. E é tão engraçado isso que o doutor está falando sobre a média, né, dos exames da população. Não sou médico, viu, gente? Mas não entra na minha cabeça, vou dar um exemplo da testosterona. Não entra na minha cabeça, tem um marcador lá médio, né? Então, me corrija aqui, acho que é 200 a 800. 200 a 800. 800 em média, 200 a 800. Aí, se estiver entre 200 e 800, está normal. Eu fico pensando, gente, como que pode uma pessoa que está com 200 se igualar a uma de 800? Eu tenho Então, um exemplo pior. Meu Deus! Acho que vamos falar do mesmo. E aí, somado a isso, que aí eu acho que entra uma coisa importante, né, da nutrologia, que é você tem cada indivíduo, né? Então, Sim. olha, você toma uma dipirona, você tem um indivíduo que vai responder de uma forma e você tem o outro que responde de outra, né? Sim. Então, eu fico Receptores. louco com Sim. essa questão de parâmetro de exame. Sim, sim. Vou citar uma coisa que é muito básica em consultório, né? Principalmente nas mulheres. As mulheres apresentam uma deficiência de ferro e ferritina, até porque as mulheres elas têm fluxo menstrual, elas têm uma perda muito grande. E a referência aí de ferritina hoje vai de 20 a 180, 200. Alguns até 10. Até 10. Gente, 10 a 180. como que eu consigo dizer para um convênio, que às vezes alguns convênios cobrem a reposição, mas primeiro eu tenho que dizer que ela está doente, ela tem que estar abaixo da referência. Aí ela já perdeu todo o cabelo, a unha cansada, né? Zero de disposição. Energia baixa, irritabilidade, E abre cansaço possibilidade crônico, de outras sonolência. doenças, E outras abre coisas. isso Exatamente. aí. Exatamente. Alguns até loucura. chegam ao consultório achando que estão depressivas, porque se confunde muito com a Com clínica, quadro com depressivo, quadro depressivo, isso. né? Que às vezes é só nutricional, né? Você corrigindo, olhando, tendo esse olhar especial para cima do exame, juntando com a clínica, né? Hoje é fundamental você ouvir o paciente que está à sua frente, né? Aprender a ouvir e não só olhar o exame. Até porque se o exame só por si só fosse o suficiente, não precisava nem do paciente na sua frente, né? Ele Sim. podia enviar o exame, você fazer o tratamento. Mas hoje, na medicina, eu aprendi 27 anos de formado, que a clínica é soberana. Com Então você certeza. tem que ouvir o cliente, Perfeito ouvir as isso. queixas desse paciente e tentar justificar essas queixas pelos exames que estão à sua frente. E às vezes esse parâmetro estatístico dos exames não é o suficiente para você detectar algum problema nesse paciente e tratar. Agora, me fala um pouquinho, assim, quais são, vocês citaram um pouquinho, mas quais seriam os principais riscos, né? Assim, que a gente pode ter como consequência o nosso corpo inflamando e não tratando? São as doenças crônicas. As doenças Diabetes, Risco hipertensão, cardiovascular. risco cardiovascular aumentado, o Alzheimer, como a doutora falou anteriormente. As doenças neurodegenerativas, né, que são, pode ser demência, pode ser um Alzheimer. Aqueles pacientes, às vezes, muito esquecidos, coisa básica. Pode ser neuroinflamação, pode ser um processo inflamatório. Pode se originar de uma situação pequena e básica. Exatamente, que foi se cronificando, né, com o tempo. Cansaço crônico. Cansaço crônico, aquela fadiga, né, como a gente falou. Durmo e estou sempre cansada. Acho que já tem gente aí que está ouvindo a gente que já deve estar procurando lá a Belato para ir consultar, a gente viu? ouve, doutor, eu durmo às vezes 10 horas e eu não sei, eu acordo cansada, eu estou sempre cansada. E o controle, André, uma coisa muito importante, assim, foi muito bom você ter tocado, agora que eu lembrei, uma coisa pró-inflamatória, que é o controle do estresse. Quando a gente é um indivíduo extremamente estressado, a gente eleva nossos níveis de cortisol. O cortisol, em altos níveis, ele é deletério ao corpo. E a grande maioria hoje vive estressado, né? O trabalho, o dia a dia, o contexto de família, de correria, de dar conta de tudo, que as pessoas querem dar conta de tudo e não conseguem. Então, o controle do estresse hoje é um dos pontos muito importantes
para o controle da inflamação, por causa do nível alto do cortisol, que se mantém ali no corpo por muito tempo, e ele é extremamente deletério a todas as células do corpo. Você falou dessa questão do estresse, vou sair um pouquinho então do tema principal e vou pegar esse ganchinho aí porque me chamou a atenção. E a nutologia consegue auxiliar nessa questão do controle de estresse, porque assim, estresse, eu acho que a gente vai concordar que hoje é muito difícil a gente viver sem. Sim. Você tem pessoas com nível maior, outros menores, mas a gente de fato percebe que a população está bem mais estressada. E a gente sabe também que o estresse causa diversas outras doenças. E a nutologia consegue ajudar a apoiar esse nisso? Controle do estresse, André, eu vejo como uma coisa multifatorial, né? Então, o indivíduo, primeiro, ele precisa se reconhecer como uma pessoa que está estressada. Identificar o que te leva ao estresse, qual é o seu gatilho? É o seu trabalho, é a pressão que você está passando familiar, enfim. Então, eu acho que esse controle aí da mente precisa entrar. Outro, a gente identificar se esse nível de estresse já está sendo deletério para ele, com uma avaliação do que eu disse agora, citei, não só o cortisol, mas outros hormônios, principalmente os hormônios da suprarrenal, da glândula suprarrenal, que sinalizam para a gente que esse indivíduo está com nível de estresse altíssimo. Tá? Outra coisa é a gente fazer o básico das orientações, né? O sono, o controle do sono, é importantíssimo. Atividade física, importantíssimo. Então, essa higiene, né? Higiene do sono, higiene da vida, mental. Parece até um clichê, né? Quando a gente bate de novo na tecla, sono e exercício físico. Isso. Mas as pessoas não têm noção do quanto a soma desses dois bem feita transforma a vida, né? Então, esse nível de cortisol altíssimo, ele pode ser diminuído quando você pratica uma boa atividade física. De repente, você se identifica fazendo uma meditação que vai baixar também esses níveis de cortisol. Então, é muito pessoal e a pessoa, eu acho que o principal é você se reconhecer nessa situação e saber que aquilo ali é extremamente deletério, né, Doc? Você falou de higiene mental, né? Tem até a ver com o noticiário que você escolhe para assistir. Tá? É verdade. Como você começa seu dia ouvindo notícias, né? Pela de manhã repente. eu não gosto de ouvir noticiário, porque realmente você reinicia a corda já com tanta coisa ruim ali sendo falada. Fulano matou, sequestrou, marido que matou a esposa matou o marido, acidente aonde? Na BR, papai. Então, você já chega com uma carga de notícia ruim, acabou de acordar. Então, hoje, assim, eu passo... não gosto de ver muito noticiário pela manhã, eu já passo ali... você já tem na palma da mão, né, alguns principais fatos do dia, passo e vou trabalhar. A hora de dormir também, você desligar, né? Hoje o mundo ele é muito rápido, muito digital, então as pessoas ficam muito ligadas ali. Celular na cama. Celular na cama, né? Então, essa higiene... Luzes, né? As luzes de LED em tudo, a televisãozinha tem, o ar-condicionado tem, o seu aparelho de carregar o telefone tem do lado da cama, se você tem um umidificador, tem luz. É verdade. Tudo tem luz de LED em todos os lugares. Eu tentei achar umidificador sem luz, não acha não. Não acha, Mas pegando essa questão das notícias aí, doutor, que você está falando, me veio meu pai na cabeça, né? Meu pai é paciente do doutor e da doutora. Meu pai é uma coisa incrível. Meu pai já está com 72 anos e está naquela fase, né, de aposentado, de curtir a vida. Aí levanta, vai para frente da televisão, começa a ver jornal, só notícia ruim. Aí vai, antes de deitar, só notícia ruim. O que nós estamos juntando os filhos para fazer? Vamos cortar os canais da televisão de notícia ruim e deixar só coisa de boa. coisa boa. Porque Isso, exatamente. se deixar... Exatamente. Entra numa vibe de ansiedade, né? Também, né? Negatividade. Pensamentos negativos, né? Exatamente. Agora, doutora Carla, me fala como que a nutologia pode assim atuar nessa questão do controle da inflamação, até porque, pensando nisso, a gente imagina e entende, né, que é um conjunto de fatores. Com certeza. Eu acredito que deva ter uma parte da alimentação, né, que contribui para isso, e a questão da suplementação também, né? Sim. Fala para a gente um pouco sobre isso. Então, a inflamação, como a gente falou, está em tudo, né? Graças a Deus temos aliados assim maravilhosos. Um deles, que pode ser feito em via oral, como por via venosa, é o ácido alfa-lipoico, né? Conhecido como ALA.
Essa suplementação, gente, ela faz milagres. Porque você imagina uma célula, igual eu falei, que está cheia de espuma. A gente precisa, as células estão lá e elas têm os receptores para poder entrar tudo nela, né? Ela está lá cheia de sinalizadores. Se eu estou toda inflamada, eu não consigo que nada entre nessa célula. E o que esses anti-inflamatórios fazem? Por exemplo, como o ácido alfa-lipoico. Ele vai lá e abre esses receptores. Então, quando eu vou tratar o paciente das demais questões metabólicas e bioquímicas, primeiro eu desinflamo. Porque não adianta eu nutrir ele de todas as fórmulas se eu estou vendo que a célula está lá com os receptores dela todos inflamados. E o ácido alfa-lipoico, ele é um potente anti-inflamatório e antioxidante. E se feito por via venosa, em nível superior, assim, potencializa, porque a gente tem 100% de absorção. Além disso, vários fitoterápicos, né, Doc? Eu até lembrei de uma situação, quando ela falou do ala agora, eu lembrei de uma esponja com detergente, limpando Exatamente. as células, limpando os receptores. Os receptores Isso, ali. Você imagina uma esponja com detergente limpando os receptores justamente para os outros nutrientes que vão chegar poderem ser absorvidos, né? Exatamente isso. Além disso, tem curcumina, né, Doc? Nós temos resveratrol trans, que é o principal antioxidante do vinho. Nós temos a curcumina, a cúrcuma, metionina, né? a piperina, a o cromo, o zinco, selênio. Todo mundo faz papel anti-inflamatório, antioxidante. E o legal, gente, a soroterapia, as pessoas... Vou citar a soroterapia, porque eu me emociono com a soroterapia, porque é um tratamento que entrega resultado. Sim. Então, não é o soro, são os componentes, o soro é o veículo. Então, se você está inflamado, eu vou colocar lá no seu soro, vou montar para você um protocolo específico para você, porque eu te avaliei. Você não vai chegar lá e vai sentar e vai fazer um soro. Não, você vai fazer um soro específico para você. Então, se você tem inflamação, se você tem deficiência de minerais, eu vou pegar as ampolinhas com esse... Curcumina, eu tenho em ampola. Eu tenho piperina, eu tenho metionina, né, que metilam, que aceleram o processo da célula. Eu tenho vitaminas do complexo B, tudo para eu colocar, abrir a ampola, aspirar e jogar no soro. E o soro vai ser o veículo para levar todos esses nutrientes. E, como protocolo, o que a gente faz? A gente primeiro usa os anti-inflamatórios e depois os vitaminas, os aminoácidos que a gente precisa recompor aquele corpo, nutrir aquele corpo para ele conseguir metabolizar melhor todos os nutrientes necessários, né? E entregar a resposta, né? Vocês falando da curcumina, recentemente eu li um artigo, eu não lembro em qual revista, que é o açafrão, né, André? Que é o açafrão, né? Prevenção para câncer. Para câncer, né? Para câncer. E eles fizeram um estudo, né, de quais os países que menos têm incidência de câncer. E a Índia é o país com menos incidência de câncer no mundo. E aí foram estudar o porquê. A base da alimentação da Índia é o curry. E o curry é o açafrão. É o açafrão. Então, assim, achei muito interessante. Isso mostra a força e o potencial de que é, né, uma substância como essa daí para a gente tratar. E a gente hoje, através da nutrologia, tem esse fácil acesso, seja por soro, por cápsula, né, ou qualquer outro tipo de suplemento, né? Sim. Aí eu fico pensando muito, claro que o mundo é dessa forma, não tem como mudar, mas os interesses, né? Porque um alimento anti-inflamatório, maravilhoso, né? De fácil acesso. De fácil acesso, mas não se barato. Fala muito, né? Porque hoje, para você ter uma pesquisa científica comprovando de uma forma muito mais efetiva esses efeitos, precisaria investir dinheiro. Muito dinheiro. Você não vai patentear a cúrcuma, porque ela já existe, então não tem como ganhar dinheiro com cúrcuma. Então, para que você investir em pesquisas, promover estudos, né, para ratificar realmente esse poder anti-inflamatório da cúrcuma, né? Esse é o grande detalhe. Vamos entrar na teoria da conspiração, né, gente? Se a gente parar para pensar, a gente acabou de falar aqui no começo do nosso episódio de que boa parte das doenças se originam por um processo de inflamatório. Aí você, de repente,
desenvolve um produto que vai acabar praticamente com quase todas as doenças. Ou diminuir bastante, ou diminuir, né? aonde que vai ficar, né? Os laboratórios e tudo mais aí, né? Isso, Então, acho que exatamente. mas é bom. Bom, gente, Tem o importante tem é que vocês saberem pensar. que tem, né? Tem alimentação, tem, né, suplemento para poder fazer isso daí, que eu acho que É alimentação, André. Falar de alimentação isso que também é isso que eu importante, pedi né? agora. Porque não adianta, né, tomar suplementação e chega em casa e come tudo errado, não. né? Sim. Então, a gente tem que sair dos industrializados, né? Costumo falar, descasque mais, ou seja, vegetais e frutas, e deixe de abrir saquinhos, Desembale né? menos. Desembale menos, né? Então, isso aí é muito importante, é básico. Então, peraí, o que eu preciso fazer aqui? Desembala menos. Sai dos industrializados, descasque mais, né? Tenha o prazer de pegar um vegetal, uma fruta, de cortar, de dar ao seu filho, né? De sentar para fazer um lanche com frutas à mesa, né? Lá na Belato nós temos uma nutricionista, né? Que quando o doutor e a doutora fazem todo o protocolo, todo o processo, ela entra, né? Para fazer essa revisão da dieta, né, que acho que é importante. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia, né, até ir lá ser consultado com vocês, de que o leite, por exemplo, é um alimento altamente inflamatório, né? Sim, Ele é um veneno. É né? uma André, polêmica o leite. É assim, eu também não sou adepta ao leite, até porque leite é para lactente. Lactentes são crianças, até uma determinada idade. Nosso intestino não consegue processar a proteína do leite. Então, é isso. O leite é bom? O leite é bom, é rico. Óbvio que tem fonte de proteína, fonte de cálcio, tá? Mas eu posso encontrar isso em outros alimentos, principalmente para quem já tem doença intestinal. Então, quem já tem doença intestinal, o leite, na grande maioria, piora ainda mais o quadro de doença intestinal. Seja ela desabsortivas, né? Principalmente quando esse paciente ele já não tem mais a lactase, que é a enzima que degrada a lactose, lactose, né? isso. Então, é coisa muito individualizada, né? Por isso que na Belato a gente trabalha de forma individualizada. Isso. Se a gente percebe que aquele paciente, pela clínica dele, pelos alimentos que ele consome, quando ele está chegando ao consultório, não está evoluindo, ele falou, olha, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos observar. Observou, melhorou, ele tem que tirar da vida dele. Infelizmente, é dessa forma, né? Não estamos aqui crucificando o leite, tá? De jeito antes algum. que vocês entrem em polêmica, tá? Mas dizendo que não é para todos, né? Então, realmente, ao longo da vida, nós diminuímos essas enzimas e, em determinado momento, você pode começar a perceber, às vezes você nem sabe, que o leite pode estar te inflamando. Então, faz uma experiência. Se você acha que alguns sintomas podem estar vindo do leite, corta o leite por uma semana. Se faz sentido para você. Se não fizer sentido, você pode voltar Outra a consumir. coisa polêmica alimentar, que é super pró-inflamatória, carne vermelha. A carne vermelha é rica em gordura trans. Né? Então, o fígado acaba produzindo enzimas para poder degradar aquela carne ali, que são pró-inflamatórias. Mas e aí, gente? Para deixar de comer carne vermelha? Não. Né? Mas se puder reduzir, se puder comer carnes mais magras, com menos gordura, melhora a qualidade do que está ingerindo e menos inflamação também, né? Entrando aí nesse processo. É que, na verdade, hoje, dentro da nutrição equilibrada, você precisa de todos os tipos de gordura, né? Gorduras saturadas, monossaturadas. Como a carne é muito rica em saturadas, se você fica só na carne, isso acaba demandando aumento de saturado e você não tem o equilíbrio. Então, o que a gente está falando aqui, a doutora está querendo passar para vocês, é o equilíbrio. Então, quando você exagera só em um tipo de carne, tá? Isso também pode ser inflamatório para você. O ideal é que você melhora com azeite extra virgem. Isso, aí de baixa acidez. que vai ajudar bastante. Aí você equilibra as gorduras, né? A gordura é essencial também para um bom desempenho do corpo, mas tem que ter o equilíbrio. Tá? Entre as gorduras, tá? Saturada legal, pode comer carne sim, mas não pode comer somente carne. Existe uma vertente da medicina que como é que ele defende o uso da carne, mas eu sou do equilíbrio, né? Para mim também tudo moderado. Tudo moderado. Demais pró-inflamatório. Exatamente. E evitar o que vocês falaram, que é a parte industrializada, né? Então você tem coisa, por exemplo, você compra um dado alimento que ele fica lá no teu
armário lá guardado, 2 meses não estraga, né? E às Sim. vezes o pacote aberto e a coisa está do mesmo a coisa jeito. está do mesmo Qual jeito. que milagre é Então, esse? que comida é essa? Sim, sim, Então, sim. pô, Os conservantes que dá estão atenção ali, para né? aquela comida mesmo, né? Então, pô, comida tem que estragar, né? Não Sim. estragou, tem alguma coisa de Alguma errado, coisa. né? Aham. Tem algum problema aí. Inclusive, eu estava vendo também uma reportagem falando, não vou citar o nome aqui da rede de hambúrguer, senão a gente pode ter problema, mas eles estavam comparando, né, hambúrgueres tradicionais, né, feitos ali com carne moída mesmo, ou qualquer outro tipo de carne, ou pão feito ali fermento normal, né, e um hambúrguer dessa rede. Eles colocaram os hambúrgueres, os dois, o hambúrguer feito com as coisas normais, tradicionais ali, de um dia para o outro o bicho já estragou ali. O do outro ficou quase 30 dias do mesmo jeitinho que estava. Agora você imagina a quantidade de química, de Nossa conservantes, de tudo que tem ali. E aí, como não inflamar? Exatamente. Impossível. Exatamente. Né? Impossível. É que hoje muitos dos alimentos industrializados, como refrigerantes, os hambúrguer, que não são até o pão, que não é artesanal, eles levam muito produtos químicos ali que você não, você tem que aprender a ler rótulo. Essa é a grande verdade. É verdade. Se você leu lá no rótulo 3 palavras que você não sabe nem de onde veio, e já sabe que aquilo já não é um produto bom. Infelizmente, para que haja uma maior durabilidade daquele produto na prateleira, eles colocam todos esses compostos químicos, né, justamente para durar mais o produto, mas só que isso para a nossa saúde é um desastre, né? É altamente inflamatório. Né? Aí você pega, por exemplo, o pão de forma. Você chega lá no mercado, está escrito integral. 100% integral, está escrito no negócio. Quando você vai olhar no rótulo, pô, tem nada de integral. Aquilo é uma 20, 30% é integral. Então, assim, tem que ficar atento mesmo, você acaba comprando gato pro lebre. Vou deixar uma dica aqui pro pessoal. Tem um aplicativo gratuito, você pode baixar legal. no seu Apple, o Store, ou qualquer outro sistema que você tenha, chama Desrotulando. Desrotulando. Você vai baixar gratuitamente e quando você for fazer as compras, se você tiver alguma dúvida se aquele alimento é bom ou não, você pega o código de barras lá e faz a leitura pelo aplicativo. Ele classifica de 0 a 100 a qualidade daquilo que você está comprando naquele momento. Você pode levar isso ao supermercado e fazer... Qualidade ou o que está descrito no rótulo? A qualidade. Quanto mais próximo de 100, melhor qualidade, mais natural. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade daquele alimento. Mais industrializado. Então, para minhas filhas, elas consomem batata frita. Criança. Então fica a dica aí, ó. Vamos escrever aí embaixo. Desrotulando. Isso. E aí, o que eu faço com as minhas filhas? Eu faço o aplicativo. Falei, vamos ver se essa batata é melhor mesmo? E a gente compara as 3. Então, acaba levando a de melhor qualidade, a que tem menos aditivos químicos, né? E elas já entenderam isso. Elas já pedem, papai, faz aí o de rotulando, que eu quero levar a melhor batata frita para casa, tá? Bacana. Então, isso a gente diminui, né, esse consumo de aditivos químicos, que às vezes estão ali embutidos e você não consegue entender o que é que tem ali dentro. Mas com esse aplicativo, ele vai te ajudar bastante nas suas escolhas. Ótimo. Posso falar de uma Claro. coisa pró-inflamatória? O álcool, né, gente? O álcool é extremamente inflamatório. E aí, falando das doenças, quais os riscos de você estar inflamado? Então, as doenças articulares, aí, as dores articulares, né, que como ácido úrico aumentado, consumo de carne, consumo excessivo de carne vermelha, vou melhorar, e de álcool pode levar a processos inflamatórios e acúmulo de cristais nas articulações, levando a dores, assim, terríveis, né? Que é a gota. E né? Que pode ser uma doença que pode vir também de forma gradativa e se tornar crônica. Sim. E precisa diminuir o consumo do álcool, gente. O álcool é pró-inflamatório para todas as células e, mais uma vez, neurodegenerativo. Doença neurodegenerativa. Essa é uma certeza. Agora, o desafio, né, gente? Esse aí é grande. Mas fica anotado aí, viu? Eu quero ouvir de vocês aí, para depois a gente encerrar. Quais são as principais orientações, né? Para que a gente possa evitar essas inflamações, né? A gente falou um pouquinho aqui da importância da alimentação e da suplementação, mas o ideal é que essa pessoa não inflame ou inflame menos, né? Se existe isso, não sei. Sim.
Existe, primeiro, pelas escolhas alimentares. Acabamos de dar vários exemplos aqui. A doutora falou... qual é a frase, doutora? Repita aí. Desembale menos. Não, sim. Descasque mais. Descasque mais e desembale menos. Né? Isso. Então, olha só, falando de alimentos, frutas vermelhas, tá? Ah, é? É, frutas vermelhas. Olha Tem só. poder antioxidante, anti-inflamatório, ricos em vitaminas A, vitamina C. Então, elas ajudam no processo anti-inflamatório. Tá. Vegetais, folhas verdes escuras também são anti-inflamatórias, tá? Também ricas em vitaminas. Tem ferro, muitos minerais, magnésio. Vamos lá, Doc. Contribui aí comigo. Agora eu não lembrei. Acho que de alimentação a dica tá boa, né? Fora alimentação, tem alguma outra orientação? Claro, né? atividade física, né? A Com higiene certeza. que eu te falei, né? A gente evitar esse processo aí hormonal do nível de estresse, que alguns hormônios são deletérios quando estão em altos níveis, né? Então, a gente precisa ter esse controle, essa manutenção do estresse. A parte intestinal, com certeza, né? O desinflamar, prevenir com o consumo de fibras. A gente também previne acúmulo de gordura no intestino, de materiais ali que são mais deletérios, que vão oxidar o intestino. Eu queria Água, lembrar, a gente falou muito das emoções, né? Como um fator inflamatório. Que você se preocupe menos com aquelas coisas que não dependem de você. Sim. A gente tenta... a gente pensa muito sobre as coisas, né? Sim. Só Até que porque muitos 80% pensamentos... disso não vai Não vai acontecer, né? acontecer, exatamente. Você fica ali, não dorme, ganha peso, você começa a comer pela ansiedade, inflama mais, e chega no outro dia, as coisas se resolvem como tem que se resolver, e não aconteceu, só que dia você já após o inflamou, outro, um dia né? após o outro. Então, acho que esse fator emocional também é importantíssimo. Muito. Para mim... Para que você inflame menos, né? Ter essa higiene mental, essa detox mental, né? Principalmente, e diminuir o consumo de tela, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo recheado de telas, né? As crianças também. Então, ter um tempo para isso, não ficar o tempo inteiro ali. Hoje, essa geração nova não pode ficar, acho que 2 minutos sem tela. Em casa, as meninas estão educadas para isso. Tem um tempo lá de joguinho. Terminou aquele tempo, não, fecha, vamos conversar, vamos ler um livro, vamos falar da escola, o que você aprendeu hoje, né? O que você vai ensinar para o papai hoje que você aprendeu lá. Então, a gente tem muito dessa conversa em casa e eu deixo essa dica para vocês, diminuir o tempo de tela, tá? É importantíssimo também. Então, só para os nossos ouvintes, porque a gente deu muita informação, né? Fazendo um resumo, alimentação, que acho que é a origem de tudo, né? A base. A base disso tudo, sono, né? Qualidade de sono, atividade física, controle do estresse, controle, né? Que aí por consequência controle do estresse, a parte, né, emocional, que eu acho que é fundamental, a gente consegue fechar aí, eu acredito, então esse arcabouço de, vamos dizer assim, de proteção contra o corpo inflamar, né? Então, resumidamente, é isso. Perfeito. E é retirada aí do máximo dos alimentos industrializados. Eu não coloquei. Tá dentro da alimentação. Não coloquei a bebida aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a perder a audiência, né? Então... Mas eu lembrei de uma, viu, André? Hoje, cada vez mais, os estudos de longevidade mostram que a fé ela pode... Parte espiritual, né? Parte espiritual, sabe? Com certeza. Hoje a gente já tinha, né? Mas hoje a importância que as pessoas estão dando justamente de você exercitar a sua fé, independente de qual seja a sua religião, sabe? Se você é evangélico, se é católico, se é ubandista, mas o exercício da fé, ele também pode te ajudar bastante a viver mais. Não tenha dúvida, Deus sempre, né, colabora. Eu queria só fechar aqui com uma frase que eu escutei essa semana de um paciente, e falando de alimentação, pedindo para ele diminuir o consumo de carboidratos, né? E aí ele falou, mas entra cerveja? Aí, porque pão eu não como, mas cerveja... Eu tomo 38 cervejas num sábado, pelo menos long neck. Aí eu falei, então você come 38 pães. Por quê?
140 calorias da cerveja é um pãozinho francês que tem mais ou menos aí 140 calorias. Meu Deus. Então, então eu como 38 pães. Ele falou, então preciso diminuir a cerveja. Você vai diminuir o consumo. Não, uma do boa pão. analogia. Eu não sabia, né, que uma garrafa de cerveja representava Corresponde a Um pãozinho. pão francês. É um pão líquido. Uma cerveja é você comer um pão francês, né? O pão líquido ali. Então, 140 calorias em média Isso é de cada engraçado, um. doutor, porque eu conheço muita gente que fala assim, né? Às vezes está com um pouquinho mais gorda, barriguinha avantajada. E aí a pessoa fala, mas eu não como muito. Tá explicado, não come mesmo, né? Mas beber... Mas bebeu. Tá. Ele consome carboidrato de outra fonte, né? É. Que é a cerveja, porque tem a cevada e tudo E mais. dificilmente ele comeria 38 pães. Sim. Mas cerveja... Exatamente. Exatamente. Foi isso que eu falei. Então, Que você é líquido, comeria né? 38... Não, eu não comeria 38 pães. Aí eu falei, mas você está comendo, né? Tá Em forma bebendo de cerveja. 38. Você está bebendo isso. Gente, antes da gente dar os recados finais, aqui agradecer, doutor e o doutor, quero pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, @BelatoClinic, segue também lá no YouTube, né? Curte, faça os comentários, deixe lá temas para que a gente possa trazer para Ótimo. vocês, né? Que eu acho que é bacana, a nossa dupla aqui vai... Dúvidas, deixa as dúvidas. também, né? E entre em contato com a gente, porque vocês viram que a questão inflamatória, como os doutores falaram, ela é silenciosa, pode desencadear uma série de outras doenças, então não descuide, tá? Então segue lá, curte a gente também aí. Doutora Carla, muito obrigado mais uma vez, sempre maravilhoso escutar todas as suas explanações, as explicações, a gente fica com a Prazer cabeça, enorme. né, a mil pensando, muito E obrigado vamos mesmo. montar, eu e o Doc, vamos deixar lá no Instagram da Belato alimentos que são anti-inflamatórios show, maravilhoso. e fitoterápicos também que podem ajudar como anti-inflamatório. E alimentos que são pró-inflamatórios. Vamos colocar lá para vocês, tá bom? E dicas, vamos colocar umas dicas para ajudar aí nessa higiene. Vamos Isso. liberar lá essa semana, né, Doc? Agora eu vou fazer Vamos botar lá. o jabazinho aqui. Se você gostou do conteúdo, né, indique para os amigos, para os familiares, para aquelas pessoas que possam se beneficiar de todo esse conhecimento que nós dividimos aqui com o André, tá bom? Exatamente. Aguardamos vocês na próxima. Belato Cash. Vem pra Obrigado. Belato. Vem pra Belato. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.